Olá, irmãos. Boa noite. É bom estarmos aqui para adorarmos a Deus. Nós louvamos ao Senhor pelos nossos irmãos facilitadores do louvor nessa noite. Gratos ao Senhor por cada vida. Que Deus continue abençoando e acrescentando para a glória dele. Amém? Hoje já estamos no final da Páscoa. Vocês já ouviram muito sobre a Páscoa nesse final de semana, mas eu ainda gostaria de compartilhar algumas reflexões tiradas de João 20, 19 ao 23. Todos são muito bem-vindos nessa noite de louvor ao Senhor. Sinta-se bem aqui conosco para louvarmos, adorarmos ao Senhor. Já fizemos isso com a comunhão no início, a interação com os irmãos. É bom sempre aos domingos rever os irmãos, abraçar os irmãos, cultuarmos juntos ao Senhor. Seja muito bem-vindo. João 20, 19 ao 23, ele relata o que estava acontecendo mais ou menos essa hora, naquele dia. Final de tarde de domingo, no primeiro dia da semana, versículo 19 aí diz, vamos ler junto? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Parecia que eles precisavam ouvir isso. Jesus repete de novo: paz seja com vocês. Jesus já havia cumprimentado-os. E depois Jesus diz de novo: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu queria focar nesse texto aqui sobre a paz completa. A paz completa. Algumas pessoas dizem: no mundo nunca teremos paz. Sempre haverá alguém para nos tirar a paz. Alguma circunstância, alguma situação. Muitos dizem: como ter paz no meio de tantas guerras, corrupção, inflação, instabilidade econômica, vulnerabilidade social. Há quem diga que o ser humano vive num eterno conflito e ele não tem paz. Esses conflitos vividos pelo ser humano traz para si inquietações, medo, tensão, para muitos uma desesperança, uma falta de expectativa quanto ao futuro. Vivem com medo do que pode acontecer. E há ainda um medo maior em muitas pessoas quando se fala ou quando eles refletem sobre
o futuro quando partirem desta vida. Há uma pergunta que já fiz a algumas pessoas, e muitas pessoas não têm paz em relação à sua eternidade. Existe uma pergunta que é feita normalmente no evangelismo: onde passarás a eternidade? O fato de pensar sobre a eternidade, as pessoas não têm paz. As respostas são variadas, mas o que dá a entender é que poucos sabem onde passarão a sua eternidade. Não tem paz em relação a isso. Muitos dizem: olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu vou de vez em quando no culto, participo de obras sociais, faço excelentes obras. Quem sabe Deus se lembre dessas obras naquele dia e me dê um bom lugar. Eu já estive em inúmeros velórios, inclusive da minha avó, em que as minhas tias ficaram desesperadas ali, chorando em volta do caixão e dizendo: Senhor, a minha mãe era muito ruim, mas que o Senhor dê a ela um bom lugar. Já outros ainda ousam dizer que as pessoas eram boas, as suas obras vai acompanhá-la e que Deus dê a elas um bom lugar. Ou seja, nem quem morreu, nem quem está ali contemplando a morte conseguem ter paz, tranquilidade, segurança em relação à paz eterna. Temem a eternidade. Não sei, não tem certeza, não tem paz em relação ao futuro na eternidade. E enquanto vivem neste mundo, gastam tempo, energia, investem dinheiro, um jeito de desfrutarem de paz interior. Investem em boas obras, muitos dão até dízimo, muitos querem dar um jeitinho para obterem paz. Muitos vão à igreja na ceia. Muitas pessoas ficam procurando uma forma de obter paz. Meus irmãos, há quem, por exemplo, depois que o ente querido morre, chegam para nós e falam assim, é como se elas dissessem: eu não estou em paz em relação ao meu ente querido. Será que não dá para você fazer um culto para ele? Olha só, meu irmão, eu faço um culto em gratidão pela vida dele, mas para resolver alguma coisa que ele partiu, sem ter certeza e paz em relação a ela, não é possível. Meus irmãos, não há outro momento mais propício para falar de paz completa como este. Eu estava lendo novamente os textos que falam de Páscoa. E tanto Isaías 53, o qual nós cantamos aqui, como este de João capítulo 20, todos eles falam da paz que é possível por causa da morte de Cristo. O castigo de Jesus nos trouxe paz. A primeira Páscoa, os hebreus estavam sob a autoridade do faraó, vivendo uma vida atormentada, conflituosa, vivendo uma vida completamente sob o castigo do faraó, porque eles eram escravos no Egito. E a primeira Páscoa, Deus diz assim: hoje
Quem que fez churrasco aí hoje para comemorar a Páscoa? Quem fez de cordeiro está mais bíblico ainda. Com todo respeito aos irmãos que não comem carne hoje, obviamente. Mas, irmãos, Deus falou assim, hoje vocês preparem um cordeiro, lá em Êxodo capítulo 12. Preparem um cordeiro, assem o cordeiro, comam depressa o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, passe nos umbrais da porta, para que quando eu passar, destruindo os primogênitos do Egito, todos aqueles que eu passar na frente da casa e tiver um sangue nos umbrais da porta, esses vão ser salvos. O sangue do Cordeiro, que aponta nada mais, nada menos do que o que nós acabamos de ler. O sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue, o sangue dele nos redime, nos justifica de todo pecado. Então, meus amados irmãos, a Páscoa sempre era para ser comemorada entre os judeus e era para que eles soubessem que eles estavam vivendo atormentados, afligidos, sem esperança de salvação. Há 400 anos na escravidão e agora, na Páscoa, o Senhor os libertou e levou para o deserto para cultuar o Senhor no deserto. Quando nós olhamos para esse texto, no finalzinho da Páscoa, os discípulos parecem que não estavam em paz. Parecem que eles não estavam em paz. O versículo 19 diz que, ao cair da tarde do domingo de Páscoa, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus. Com medo. Jesus tinha sido crucificado, morto, sepultado. Nós conhecemos a história e nós sabemos o que realmente aconteceu. E eles realmente tinham motivo para estarem com medo, eles não estavam em paz. Eles estavam trancados, com medo dos judeus. O acontecimento naqueles dias foram muito semelhante ao que acontece em dias de guerra. Conflitos entre nações e as pessoas se trancam e as pessoas ficam atormentadas. As pessoas se trancam com medo dos soldados, atenção por todos os lados. E neste caso aqui, os discípulos provavelmente estavam pensando, se matou o Senhor, o que será de nós? O caos lá fora. O caos lá fora. A maneira como Jesus morreu trouxe, na época, tensão, medo. E para os discípulos, eles trancaram a porta, ficaram lá dentro, escondidos, conversando, falando. E por mais que Jesus tinha adiantado para eles, o que dá a entender é que esses discípulos estavam meio que desconfiados do que realmente tinha acontecido. Eles estavam com medo. Meus irmãos, as situações que acontecem hoje, e de conflitos, de desestabilidade, as situações que ocorrem externamente no mundo também traz para cada um de nós conflitos, tensões, medo. Muitas pessoas procuram o isolamento
entram para dentro de algum lugar, trancam, ficam ali sem perspectiva de que lá fora há uma realidade e que ela precisa ser enfrentada. Meus irmãos, os discípulos ainda estavam pensando, por mais que o testemunho de alguns já havia sido dado de que Jesus havia ressuscitado, alguns ainda ficam meio com dúvidas. O texto logo adiante aqui fala de Tomé. Tomé precisou, a hora que Jesus chegou, ele falou assim: deixa eu ver as mãos. Estava ainda com aquela dúvida, ainda pairava no ar. Meus irmãos, as pessoas podem até crer em Jesus, mas se crer em Jesus morto apenas, elas continuam vivendo sem paz. É interessante como as pessoas falam que creem em Jesus, que acreditam em Jesus. É interessante como as pessoas ouvem sobre Jesus, elas creem sobre Jesus, mas parece que elas não têm paz. Elas ainda vivem com medo do futuro. Eu já ouvi crentes dizerem: só Deus sabe quando eu morrer. Não pode. Se você crê em Jesus, você tem certeza para onde você vai. Para onde você vai. Quando alguém crê num Cristo morto, o sentimento é o mesmo. Sentimento de medo, de insegurança, de desesperança. É muito comum perguntar para alguém que conhece apenas um Jesus que foi morto, ter medo quanto ao seu futuro. Não tem certeza. Eu participava de uma igreja, ela era bem rígida. Bem rígida não, ela tinha assim uns princípios bem conservadores. E as pessoas se preparavam para o batismo, elas chegavam no dia da profissão de fé. Se elas tivessem dúvidas em relação à sua salvação, ela não se batizava. Preciso ter certeza. A salvação é por meio de Jesus Cristo. A salvação é só por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, as pessoas muitas vezes procuram uma falsa paz. E aqui nós vimos os discípulos um pouco com paz pelo fato das portas estarem trancadas. Talvez eles imaginassem que, trancando a porta, se isolando do mundo, fugindo da realidade do mundo, eles talvez ficassem ali quietinhos, não se envolvessem, não tivessem que dar explicação, fugir das pessoas, fugir daqueles que ficam perguntando sobre o que realmente aconteceu. Deixa eu ficar no meu cantinho aqui. Esse texto é muito interessante porque os discípulos que estavam presos ali dentro daquele local, Jesus os chamou para eles irem. O que eles fizeram? Eles se isolaram. Meus irmãos, a tarde e noite daquele domingo foi marcada, como eu já disse, pela tensão. Perguntas pairavam por toda parte sobre o que tinha realmente acontecido com o corpo de Jesus, que tinha sumido do túmulo. O capítulo 20, lá no versículo 1, começa falando sobre a ressurreição. De manhã bem cedinho, Maria Madalena foi no sepulcro e ela não achou nada. O túmulo estava vazio. E havia suspeitas de que os discípulos de Jesus houvessem roubado o corpo e escondido em algum lugar. Naquele dia, na sociedade, o que as pessoas queriam saber, e especialmente os judeus e os
gregos era o que aconteceu com o corpo. Os discípulos sabem. Eles fogem, eles desfrutam de uma pseudo-paz ali dentro daquela casa. Jesus tinha dito para eles: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar, podem sair testemunhando isso. Eles ficaram presos. Eles se reuniram, trancaram as portas, talvez pensassem, pelo menos com as portas trancadas, isoladas da sociedade, a gente vai ter paz. Há muitas pessoas que procuram tirar os missionários das zonas de conflitos, por exemplo, como lá na guerra agora. Sabe o que eles querem? Eles querem ficar lá. É o melhor momento para anunciar o Senhor. As pessoas estão sedentas. A perseguição aumentou, tanto que os discípulos foram encontrados por quem? Por Jesus depois. Meus irmãos, a falta de paz leva as pessoas a terem diversas ideias. E é impressionante como a ideia de isolamento está na imaginação dessas pessoas. A ideia de isolamento, as pessoas têm ideias de investir na sua segurança, trancar cada vez mais as portas. As pessoas têm ideias de ter um bom futuro, uma estabilidade financeira. As pessoas acham que a falta de paz tem a ver com a falta de dinheiro. As pessoas têm ideias de que a falta de paz tem a ver com falta de poder, falta de seguidores. Meus irmãos, não há nenhum jeitinho que as pessoas podem fazer para trazer paz para elas. A paz completa só Jesus pode dar. As pessoas normalmente acham que casando elas vão ter paz. Elas casam e aumentam as guerras. As pessoas que não têm filhos, muitas vezes acham que não têm paz porque não têm filhos. As guerras intensificam mais ainda. As pessoas acham que elas estão no emprego, se elas forem promovidas, elas vão ter paz. Elas são promovidas e as guerras aumentam. Mais promoção, mais responsabilidades, mais conflitos, mais pessoas para cuidar. A paz não está numa prosperidade material, emocional, familiar, material. A paz completa está quando Jesus está no meio e diz para cada um de nós: a paz esteja com você. Eu sou a paz. Veja o que acontece, meus irmãos, a paz completa. O final do versículo 19 diz: enquanto eles estavam ali, algo aconteceu. O texto paralelo de Lucas 20, 19 diz que eles estavam discutindo, eles estavam falando dos últimos acontecimentos. E enquanto eles falavam, Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E no verso 20 de João diz que Jesus mostra a eles as marcas dos cravos nas mãos e no lado. Eles olham, eles contemplam e eles sentem uma alegria indizível. É interessante, meus irmãos, óbvio, eles se alegraram pelo fato de terem se encontrado com o seu Senhor, diz o versículo 20, com aquele amigo que estava com eles há 3 dias atrás. Mas, meus irmãos, o que Jesus realmente estava querendo mostrar para os discípulos eram as marcas.
de onde jorrou sangue que trouxe purificação do pecado deles. As marcas dos cravos, onde jorrou sangue, pingou sangue que os lavou do pecado. Muito mais do que um simples cumprimento, os judeus se cumprimentavam, shalom significava paz no hebraico, mas aqui Jesus vem com a ideia de eirene no grego, significam, meus queridos, a paz seja com vocês, eu os cubro de paz, eu os coloco dentro da paz, eu sou a paz, eu dou paz para vocês. Eu imagino que o fato de terem contemplado tanto a marca dos cravos nas mãos de Jesus, quanto a marca do lado onde foi enfiada uma lança e de onde jorrou sangue, que os purificou de todo o pecado, não houve outro sentimento a não ser a alegria. Eles que estavam tristes por tudo o que havia acontecido com o Senhor, eles que estavam tristes e com medo, porque a tensão, a situação lá fora estava muito difícil. A situação no mundo, fora daquelas quatro paredes, estava insustentável, estava difícil. Mas agora o que importava para eles era que Jesus estava com eles. Era que Jesus havia morrido. Era que aquelas marcas, eles lembraram do sangue do Cordeiro que trouxe paz para eles. Talvez eles lembrassem de Isaías 53. Olha as marcas. Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. É por isso que ele chegou aqui e diz, paz seja com vocês. Parece que houve uma falta de reação em relação àquilo. Depois Jesus diz de novo, paz seja com vocês. Meus queridos irmãos, a paz completa não se obtém com estratégias humanas, com jeitinho, se escondendo da realidade da vida. A paz completa é possível em Cristo, no Cristo morto, mas no Cristo ressurreto, no Cristo que ressuscitou, está vivo, para que houvesse a possibilidade de paz completa. Alguém precisou aplacar a ira de Deus por causa do pecado. Jesus nada mais é do que a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2:2 diz, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O sangue de Jesus, meus queridos, foi derramado para perdão dos nossos pecados. Isso significavam aquelas marcas. Mateus 26:28 diz, o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor para perdão de pecados. E Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que em Cristo nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Em Isaías 53, 4 e 5, um texto que fala sobre a morte e ressurreição de Jesus, já foi cantado aqui, inclusive. O versículo 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado
por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A única maneira de livrar-se do castigo, do medo, da falta de esperança, a única maneira de se livrar do temor e do terror do que será a sua realidade futura na eternidade, a única maneira de se livrar da separação eterna de Deus, da condenação eterna, da morte eterna, é, portanto, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz. A Páscoa significa paz completa em Cristo. Existem pessoas que passam 40 dias fazendo sacrifícios. Passa a Páscoa e elas continuam sem paz. Porque Jesus não espera de nós sacrifícios. Ele foi sacrificado por nós. O que ele espera é que nós o aceitemos o sacrifício dele em nossas vidas e passamos a glorificá-lo para sempre. Jesus mesmo em João 11, 25 e 26 diz que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em Jesus não morrerá eternamente. E Jesus mesmo pergunta: você crê nisso? Ah, pastor, por que que uma pessoa crente não tem medo da eternidade? Vou ler de novo, versículo 26, especialmente. Quem vive e crer em Jesus não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Ele passa de uma realidade temporal para uma realidade atemporal. Viver a eternidade com o Senhor é muito melhor. A paz completa e o Espírito Santo. Versículo 22 diz, no versículo 21, novamente Jesus diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, versículo 22, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. No versículo 21, Jesus repete novamente: a paz seja com vocês. Depois, no versículo 22, diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Meus irmãos, há uma realidade na nova aliança, a realidade de que nós desfrutamos do Espírito Santo o tempo todo na nossa vida. Algo que até este momento os discípulos de Jesus não tinham. O povo de Deus não desfrutavam da atuação do Espírito Santo o tempo todo na vida deles. Meus irmãos, quando alguém entende o verdadeiro sentido da Páscoa, que Cristo foi e continua sendo o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele simplesmente tem paz. E ele desfruta no ato da sua conversão, da atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai encontrar por aí pessoas dizendo que primeiro aceita Jesus, depois precisa de uns passos para obterem o Espírito Santo. Não é verdade. Os discípulos de Jesus têm o Espírito Santo atuando na vida deles o tempo todo.
E isso encoraja, isso traz paz, isso encoraja a enfrentar a realidade lá fora daquelas quatro paredes. Nós já lemos Efésios 1:7, que diz que em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Mas se nós lermos o versículo 13 e 14, veja o papel do Espírito Santo na nossa vida hoje, na igreja do Senhor Jesus. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando a pessoa ela entende o significado da Páscoa e ela entrega-se inteiramente a Jesus, ela passa a ser como aquela carta. Quem aqui já mandou carta para alguém? Para o namorado? Uma correspondência, vamos ver. Se você for no correio colocar uma correspondência, você precisa comprar o selo. É ou não é? Quem já colocou carta aqui? Se você for no correio entregar uma carta sem selo, ela não chega ao destino. O que diz o texto? O Espírito Santo é o selo, é a garantia. Nós temos um destino a partir do selo, a eternidade, o céu. Meu irmão, a partir do momento que você entrega-se a Jesus, você é selado. Você tem um destino, a eternidade com o Senhor no céu. A morada daqueles que já foram selados é o céu, é a eternidade. Não tem insegurança. Eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já tenho selo. Assim como a carta é selada para uma cidade, a nossa cidade é o céu. Não temos insegurança em relação a isso. Quem crê no Senhor Jesus vive eternamente. Quem crê no Senhor Jesus é selado com o Espírito Santo da promessa, e esse Espírito Santo é a garantia da sua herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Como eu gostaria que todos nós saíssemos daqui nessa noite sem incertezas em relação à eternidade. Você pode até ter entrado aqui incerto, inseguro, sem paz em relação à eternidade. Mas minha oração é que você saia daqui conhecendo o verdadeiro Jesus da Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu desejo é que você saia daqui selado com o Espírito Santo da promessa de viver eternamente no lar. E a partir de hoje, você não terá insegurança em relação ao futuro. E aqui nós não vendemos selos. Existem lugares que vendem selo para a eternidade. Não vendemos. O selo é o Espírito Santo que faz. A salvação, meus queridos irmãos, é milagre do Senhor. É a atuação do Espírito Santo na vida e a pessoa não resiste ao Cordeiro que foi morto pelos seus pecados. Ela se arrepende e crê em Jesus para a salvação eterna. Meu desejo de você aceitar Jesus não é você fazer parte desta igreja, mas é você fazer parte da grande família de Deus que habitará com Ele na eternidade para sempre. Se você quiser fazer parte dessa igreja, vai ser uma alegria muito maior. Mas a maior alegria
minha é que você não saia daqui nessa noite sem certeza em relação ao seu futuro. Meus irmãos, assim como o Senhor apareceu àqueles discípulos que estavam a portas trancadas e trouxe paz para eles, e depois soprou-lhes o Espírito Santo de Deus, também cada um de nós, por mais que nós vivemos neste mundo muitas vezes atingidos por conflitos, e talvez nós podemos até viver com uma incerteza em relação a coisas terrenas. Ninguém sabe quanto vai estar a gasolina daqui a um mês. Ninguém sabe. Eu espero que menos do que ela está agora. Ontem eu cheguei no mercado e falei assim, opa, eu não como peixe na Páscoa, eu espero que a carne esteja barata. O cara olhou para mim e falou assim, só que não. Eu achei que só o peixe estava caro, mas a carne também está. Meus irmãos, nós não sabemos, há uma insegurança em relação a questões materiais, a questões políticas, a questões de relações internacionais, há muita insegurança. Mas se você entregar-se inteiramente a Jesus, o que vai importar mesmo é a paz real que você vai receber para viver com Ele eternamente. Eu vou ler um versículo, depois desse versículo nós vamos ouvir uma música. Esse versículo diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu dou a minha paz a você. Vamos ouvir a música. Enquanto nós ouvimos, medite nessa música. E se você ainda não aceitou Jesus em seu coração, se você ainda não sabe desta realidade de viver inteiramente para o Senhor, receba-o em seu coração. Confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Receba Jesus, arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus pela fé. E assim, você terá a paz que você precisa para viver neste mundo cheio de incertezas e inseguranças. Vamos ouvir a música? A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, a paz será contigo, vida terás enfim. Quem desta paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e
esta paz provar, jamais esquecerá. Busque esta paz, amigo, busque esta paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui desafiado a cantar num quarteto e a gente ia cantar essa música. E eu me perguntava, será que eu tenho essa paz real? Será que eu tenho essa paz verdadeira? E foi interessante porque eu precisava falar com Deus de maneira muito íntima sobre esta paz. Há um momento nessa música que diz que, aceitando a Cristo, você tem a paz real. Meus queridos, não foi nenhuma nem duas vezes, foram muitas vezes que eu, juntamente com os meus irmãos e amigos, cantamos essa música no final de uma mensagem. E muitas pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Ainda bem que não dependeu da linda voz. Foi a atuação do Espírito Santo de Deus mesmo na vida das pessoas. A paz real, só Cristo pode dar. Não saia daqui nesta noite aterrorizado com a morte, aterrorizado sem saber do seu futuro. Paz completa, só o Cordeiro de Deus, que foi morto e que ressuscitou, pode dar. Amém? Vou orar com você. Eu não sei qual foi a decisão que você fez nesta noite. Talvez você já vem nesta igreja há um bom tempo, mas você tinha dúvidas em relação à paz completa e verdadeira. A Páscoa que nós comemoramos é a paz completa por meio de Jesus Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, ele dá vida eterna a todos que creem no seu sacrifício. A sua morte trouxe vida a todos aqueles que nele creem. Nessa noite eu convido você a experimentar a paz de Cristo em sua vida. O que você precisa fazer é algo bem simples. Você pode fazer essa oração comigo. Senhor, eu vivi tantos anos enganado, achando que a minha religião trazia paz, trazia salvação. Eu vivi tanto tempo enganado, achando que os sacrifícios, as obras que eu realizei, trazia segurança, paz, salvação. Mas nessa noite, Pai, a Tua palavra me tocou e eu entendi que só há um único meio para a salvação eterna. O meio é Jesus Cristo. E neste momento, Pai, eu me arrependo dos meus pecados e quero me entregar inteiramente ao Senhor e viver para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Neste momento, Pai, eu estou me entregando ao Senhor para viver de acordo com a sua vontade. A partir de hoje, Senhor, tudo aquilo que eu fiz, achando que pudesse trazer paz,
foi inútil, porque só há um meio, aceitando Jesus Cristo em meu coração e vivendo para a sua glória. Ó Pai, nesta noite, minha oração e meu desejo, Pai, é ver pessoas se entregando ao Senhor. Não pela minha oratória, mas não pela minha maneira de falar, não pela minha eloquência, porque eu não tenho, mas pelo poder da sua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, como a espada de dois gumes, ela tem o poder de penetrar e transformar as pessoas. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, pelas marcas, pelo sangue jorrado. Obrigado pela ressurreição. Cristo não está morto. E posso crer no amanhã. Posso crer na eternidade com Ele. Não preciso perturbar o meu coração, como diz a palavra do Senhor. Mas posso crer em Jesus e ir morar nas suas lindas moradas que Ele foi preparar para cada um de nós. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A minha vida foi transformada não quando eu me tornei pastor, não como quando eu ganhei alguma coisa, não por eu ter a família perto, até porque eu moro longe dela, mas a minha vida foi transformada quando eu aceitei Jesus na minha vida. Aceite Cristo e viva para Ele. Viva por meio dele. Amém?